Cara, é o seguinte, a franquia Múmia é uma franquia muito bagunçada, cara. É uma franquia que tá pra lá e pra cá, vai pra todos os lados. Tem filmes horrorosos, tem filmes incríveis. E este, vou falar pra vocês aqui hoje em qual posição ele se coloca. Olá, meu nome é Daniel, esse aqui é o Daniel Papos. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sempre bato papo aqui falando sobre filmes, cultura pop, nerd, geek, faço reações, tier lists, rankings ou o que tiver me dando vontade, o que tiver me dando na telha. Então eu peço que, ao final do vídeo, se você curtir esse conteúdo, já curte e se inscreve aqui que ajuda a gente bastante. Mas bora lá falar da Maldição da Múmia. Cara, primeiramente, A Maldição da Múmia é um filme aí que não tem nada a ver com a franquia A Múmia, além do nome, né? Ele não é produzido pela Universal, né? Pela Universal Pictures, que produziu lá o original da década de 30, produziu o que todo mundo lembra, que é o filme com o Brendan Fraser dos anos 90, que é bom pra cacete, né? E é o filme definitivo da franquia, de verdade, é melhor do que o original, é o filme que todo mundo pensa quando fala Múmia, né? Mas tem algumas coisas que eu vou entrar aqui depois no porquê que esse filme tem que ser comparado até certo ponto ao histórico da franquia e tudo, né? Se chama A Múmia, né? Em inglês se chama The Mummy, e teve até uma treta, né? Porque óbvio que The Mummy é a franquia Múmia, né? O nome do original, foi o nome de diversas reimaginações e filmagens, incluindo a de 99 e as suas sequências, né? O filme de 2017 também famigerado aí do Tom Cruise. Então, como esse filme não é produzido pela Universal, eu acredito que foi por isso que eles mudaram o nome, eles colocaram o nome do diretor antes do título, né? Virou Lee Cronin's The Mummy, ou A Múmia de Lee Cronin, né? E isso é bizarro, ele até comentou a respeito disso, porque o Lee Cronin, ele é um diretor de terror que tá vindo aí e nos últimos anos, e ele é bem promissor. Ele é um diretor realmente talentoso, ele é um diretor legal. E ele dirigiu, por último, aí, o Evil Dead Rise, né? A Morte do Demônio, a Ascensão. Que eu acho que todo mundo gostou, os fãs de Evil Dead gostaram, a galera de terror no geral gostou, e trouxe a franquia de volta, tanto que vai ter outra esse ano, que não é dirigido por ele, a gente também vai falar mais sobre isso, que é o Evil Dead Burn, né? Acabou de sair um teaser aí esses dias, inclusive. E aí ele trouxe essa franquia de volta, é um filme muito legal, é um filme realmente que traz aquela inquietação do Evil Dead, traz aquela violência exagerada, agoniante assim mesmo, de você ficar assistindo, e ele traz uma história humana bem legal para falar sobre família, laços familiares, perda de relações, coloca ali os demônios, né, os Deadites, se não me engano é esse o nome, né, que eles falam no inglês, do Evil Dead num prédio, então já foi numa cabana e tal, ele bota agora ele num prédio, né, é bem interessante, é um filme muito bom, um dos melhores mesmo da franquia Evil Dead, eu gosto bastante, é uma franquia muito boa. E quando anunciaram que ele ia fazer The Mummy, todo mundo pensou que era uma refilmagem da Universal, porque desde o fracasso do filme do Tom Cruise, a Universal vem fazendo refilmagens mais interessantes dos seus clássicos monstros, né, em parceria com a Blumhouse, que é quem tá produzindo esse filme, inclusive, e aí dessa saiu o Homem Invisível, né, de 2020, que eu acho que a maioria das pessoas concorda que é um filme bem legal, eu gosto muito dessa refilmagem, é uma das melhores versões, e para algumas pessoas a melhor versão, e tá tudo bem, porque ela é muito boa mesmo, desse conto aí do Homem Invisível, né, tem lá o livro, enfim, tem o original da década de 30, tem até adaptações não licenciadas, mas que eu amo, tipo O Homem Sem Sombra ali, aquele filme é do cacete, é o meu favorito, particularmente, sobre o Homem Invisível. Mas esse é aquilo, pegou ali um conceito de monstro clássico, introduziu no mundo atual, tentou trazer ali um comentário, trouxe, né, um comentário social muito interessante, trouxe a questão da paranoia, a questão da loucura, a questão do relacionamento abusivo, né, e a metáfora virar algo real naquele filme. E isso é realmente muito legal, eu gostei muito do que eles fizeram. Foi um sucesso. Aí eles fizeram o Lobisomem, também dirigido pelo mesmo cara que dirigiu o Homem Invisível, que é o Lee Whannell, né? Que foi uma decepção. Saiu aí, acho que no ano passado, se não me engano, no início do ano passado, e foi bem qualquer coisa. Não é um filme péssimo, mas de tão qualquer coisa que ele é, eu acho que ele é ruim. Ele é um filme esquecível, tenta fazer a mesma coisa, pegar um clássico e adaptar o conceito da maldição do lobisomem também, assim como o Homem Invisível foi adaptado à questão da invisibilidade, né? Traz um comentário ali também a respeito de família, de trauma, que, pra ser justo, é uma coisa que o filme de 2010, a refilmagem do lobisomem, que apesar de bem esdrúxulo, é bem divertido, na minha opinião. Eu tenho nostalgia com ele e trouxe bem. Eu acho que trouxe até um pouco melhor do que essa refilmagem aí do ano passado, né? Dito isso, eles anunciaram logo, assim, no meio da produção desses filmes, que ia ter o Lee Cronin's The Mummy, né? E aí todo mundo pensou, é uma refilmagem, é da Blumhouse, é a mesma coisa, a mesma vibe, né? E tudo que saía desse filme era isso. E aí, em algum momento, eles mudaram o nome, eu fui pesquisar e ficou, ué, esse filme não é da Universal, curioso isso, né? E, inclusive, foi anunciado há pouco tempo pela Universal que ela está produzindo o seu próximo filme da Múmia, da franquia oficial, que é a Múmia 4, com o Brendan Fraser voltando, a Rachel Weisz voltando, né, aparentemente, a equipe toda. Cara, o que pode dar esse filme eu não faço ideia, mas a nostalgia bate no coração, maravilhoso. Dito isso, eu sempre quis ver uma versão da Múmia pra terrorzão mesmo, né? O original, obviamente, ele é um filme de terror, mas ele é um terror da década de 30, né? Ele não bate mais do mesmo jeito hoje em dia, né? Tem as da década de 50, da Hammer também, que são terror, mas também bem datado e tal. E o de 99 tem elementos de terror que eu me cagava quando era criança em relação aos escaravelhos, eu me cago até hoje. Mas desde então, nunca mais uma versão assumidamente de horror. E anunciaram esse cara, eu falei, porra, esse é o cara que vai fazer a Múmia foda de terror aí. E vamos lá, pra ser justo, ele fez. É um filme de terror, é um filme que dá agonia,
É um filme, assim, bizarro, no mesmo sentido que é o Evil Dead A Ascensão e tal, né? Mas enquanto o Evil Dead Ascensão combinou muito, porque ele é um filme de Evil Dead, ele tinha os clássicos padrões ali da franquia Evil Dead, esse daqui, ele é Evil Dead Sabor Múmia, como vocês estão vendo aí na thumbnail. Sabor. E de verdade, gente, eu sei que o meme já morreu e tal, eu não sou fã desse meme, eu acho bem chatinho, mas quer saber? Ele prende, ele fica na cabeça, e eu saí do filme pensando isso, cara. É bizarro como é isso mesmo. Isso aqui é um filme do Evil Dead com uma skin de múmia, com um gostinho de múmia, sabor múmia. Se fosse um pouco mais bem trabalhado, eu acho que tava tudo bem. Mas vamos lá, tirando aí a carroça da frente dos bois. O filme é ruim, o filme é bom? O filme é bom, cara. Eu achei o filme bom. Tem gente achando ele incrível, tem gente achando uma merda. Eu não fico com nenhuma dessas duas opiniões. Eu acho ele um filme bom, de terror, assim, que pode funcionar melhor pra algumas pessoas ali aqui. E o que me incomoda mais em relação à questão da identidade dele é porque a Múmia, como franquia, que nem eu disse no início, é muito bagunçada. E ela, desde o original, bebe de outras fontes pra tentar fazer algo com a skin de Múmia, com o sabor de Múmia, né? Ali por cima, disfarçando. O original, da década de 30, ele se parece muito com o Drácula da década de 30 também da Universal, mas o Drácula mil vezes melhor, mil vezes legal, lá com o Bela Lugosi e tal, né? Então a Múmia original não é muito forte, é um filme meio esquecível, sabe? Apesar de ter alguns visuais impactantes e tal, né? O da década de 50 também foi feito logo depois da Hammer fazer o Drácula ali na década de 50. Então ele tem muitas características e os dois atores, o Christopher Lee que fazia o Drácula e o Peter Cushing que fazia o Van Helsing, voltam, o Christopher Lee como a Múmia e o Peter Cushing como o cara que caça a Múmia, no mesmo papel. E eles estão ótimos, mas é assim, muito aquela mesma vibe também, o monstro que vai pra Inglaterra e babá. O da década de 90, apesar de que ele bebe de inúmeras fontes e mais notoriamente em Indiana Jones e tal, né, ele vai logo na fonte e ele pega ali o que é uma boa história de aventura pulp, né, aquelas histórias clássicas de aventura. Então ele tem um gosto próprio, ele tem uma identidade própria. Ele pega coisas legais do original e ele transforma ali pros anos 90 e fica muito bom. Então ele é um filme que tem várias inspirações, mas ele faz o que é dele, por isso ele funciona. Aí as sequências, cada uma tenta pra ir em um lugar e aí é outro problema. E aproveitando aqui, gente, que eu tava falando do Múmia de 99, fica aqui um jabazinho pra mim mesmo, porque eu tenho outro canal aqui no YouTube, onde eu faço realmente análises mais profundas ali, com uma edição mais rebuscada e um contexto histórico sobre filmes, e eu acabei de lançar aí um vídeo sobre a Múmia de 99, porque esse filme é o remake definitivo. Então se você tá interessado também nesse estilo diferente de vídeo e nesse assunto e saber um pouquinho mais e talvez descobrir que esse filme muito divertido de ação é um pouquinho mais legal até do que você já se lembra, dá uma olhadinha no vídeo aqui e vamos lá voltar para a questão da Maldição da Múmia. O de 2017, ele é meio Missão Impossível, e eu de verdade não tô falando isso só porque tem o Tom Cruise, tá? Ele tem sequências de ação, assim, que você fala, isso aí é no começo ali do Missão Impossível, né? Ele no deserto, atirando ali, fazendo isso aqui e tal, essa cena de ação, mas ele não é tão legal quanto o filme de Missão Impossível. Aí ele tem lá uma organização secreta que estuda os monstros, tipo a SHIELD, da Marvel, mas não é bem a SHIELD. E tem, né, toda uma ideia de construir um universo compartilhado, tipo a Marvel, e juntar os monstros, tipo Vingadores, talvez, eu suponho que era isso, né, mas não é. Então ele tem um monte de remixes de coisas que ele só tá copiando e o filme acaba sendo muito inexpressivo. Esse aqui, ele cai na maldição. Assim, gente, eu juro, não é programado. O nome do filme em português é A Maldição da Múmia, e eu acho que eu vi a Isabela Boscov falando isso, que é um nome muito apropriado. E é sim, é A Maldição da Múmia batendo aqui de novo, porque ele é, agora, um filme meio Evil Dead mesmo, e meio exorcista também, ele tenta algumas coisas meio profecia aqui jogadas no meio. Mas diferente do de 99, e assim como os outros filmes múmias, esse ele é só realmente uma versão mais, assim, barata não no sentido financeiro, tá, ali da produção, mas no sentido mesmo do que significa. Uma versão mais barata de Evil Dead. E aí, se fosse assim, bom, é o diretor de Evil Dead, tem características de Evil Dead, mas olha, os personagens são legais, a dinâmica é boa, as cenas de susto são assim, de tirar o fôlego e tal, né? E principalmente, a skin que ele botou de múmia funciona extremamente bem. Pra mim tava tudo bem. O problema é que pra mim não funciona, ele joga lá uma mitologia egípcia assim de qualquer jeito. E novamente, aqui eu não falo de ser algo fiel à realidade, porque nenhum filme da Múmia é fiel à realidade do Egito, gente. E as maldições, enfim, é tudo inventado, tá tudo bem inventar. Mas tem que inventar bem feito, né? Ele inventa todo um negócio lá que já lá no segundo ato que eles jogam, isso não é spoiler, tá, gente? De verdade. Quando é revelada a questão egípcia, a ameaça do que está acontecendo, é um demônio. Eles falam com todas as palavras, eles dizem lá o nome de uma divindade egípcia que eles inventaram aqui no filme, mas eles na hora já cortam e falam, era um demônio, ele foi o demônio de seu tempo, ele é um demônio antigo, e eles tocam um toca-fitas com uma voz toda grossa falando, eu estudei este demônio por décadas, este demônio possui as pessoas, ele se infiltra nas casas, e ele vai deturpando a identidade daquelas pessoas. Te lembra alguma coisa? Pois é, além de parecer muito Evil Dead,
é igual a sequência do filme que o próprio Lee Cronin dirigiu, sabe? Entrando um pouco na história aqui, só pra quem tá perdido, foi mal, eu acho que eu fiz as coisas fora de ordem, me empolguei, né? Mas, enfim, a história conta que é sobre uma família que tá morando no Cairo, né? O cara é um jornalista e tudo, e ele tem ali 2 filhos, né? A mulher tá grávida da 3ª filha, a filha mais velha desaparece em algum momento. Né, ela é sequestrada mesmo, a gente vê isso acontecer. E aí, 8 anos depois, eles estão de volta ali morando nos Estados Unidos, né, já tem a nova filhinha e tudo, né, e superaram, né, no máximo que se dá. Até que a polícia do Cairo liga e fala que acharam a filha dentro de um sarcófago de 1000 anos de idade, mais, né, não sei quantos 1000 anos de idade, que caiu num acidente de avião, assim, o sarcófago, e aí ela tá lá dentro. E quando abriram, ela tava viva, né, e então eles vão lá ver, e a menina tá assim, putrefata mesmo, tá? Realmente uma pessoa que passou, assim, pelo inferno mesmo, né? E tem uma tensão legal aí de, tipo, pô, do mundo real, o que você vê aquilo e você pensa? Tráfico humano, né? É uma coisa que rola, obviamente, no mundo todo, mas é muito conhecido, assim, nesses países árabes, tipo o Egito e tal, uma parada muito séria, muito perigosa mesmo, meninas, mulheres lá naquela região. Tem uma personagem policial que, apesar de não ser incrível, né? Eu acho que ela é a personagem egípcia mais bem representada de todos esses filmes da Múmia, só por ser uma pessoa real, uma pessoa comum, que é policial e quer encontrar pessoas, e ela nunca encontrou uma pessoa com vida, né? Então essa é a primeira vez, então tem toda uma motivação legal aí por trás dela também. Eis que eles trazem ela para os Estados Unidos, aí eu fiquei, putz, é aquilo, né, velho? Vai se passar nos Estados Unidos, coisa que a franquia Múmia nunca fez muito bem, né? De se passar na Inglaterra, nos Estados Unidos e tal, né? Porque é isso. E eles ficam tratando dessa menina e tudo como se nada, cara. E aí é que começa a cair a credibilidade. Ai, Daniel, é um filme de múmia, pelo amor de Deus, isso aí é uma fantasia, por que você tá aí perdendo tempo pensando nessas coisas, seu chato do caralho, você vai... Ai, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Meu Deus, é o Sonic o hater. Sim, sou eu e eu vim aqui acabar com você, acabar com a sua raça, cara, porque é o seguinte, vocês críticos, youtubers metidos a críticos não sabem de porra nenhuma e ficam falando aí de coisas que vocês não sabem e que esse filme A, o filme B tinha que ser sério, tinha que ser realista, quando o filme é literalmente de mágica e de maldições, você está levando isso muito a sério? Ô, do Sonic, cala a boca, cala a sua boca. É o seguinte, vamos explicar aqui. O problema não é o filme não se levar 100% a sério, ou ele não ser super realista o suficiente. É que realmente tem algumas situações que são difíceis de acreditar. A menina é um zumbi, cara. Ela é um zumbi. Assim, de muitas formas ali. Eles fazem de uma forma até, de certo ponto, crível, mas, nossa, demora uma eternidade pra eles, tipo, cortarem a unha da menina, sabe? Pra parar de achar algumas situações bizarras. Na hora que chega um personagem e fala, pô, eu acho que ela tá precisando de um cuidado especial. Já tá lá na metade do filme, essa menina não vai num hospital, cara. Sabe? Ela tava num hospital lá quando acharam ela, mas vai pros Estados Unidos, os pais esquecem da existência da saúde, o que pode ser justo, né? Porque, enfim, não tem SUS nos Estados Unidos. Mas, puta merda, gente, essa menina não está bem. Ela pode se machucar e machucar os outros, levando o filme 100% a sério, eu tô falando isso. E eles só ficam lá, tipo, ela precisa de amor, ela precisa de carinho. Aí eles tentam introduzir um papo ali de família, né? Um tema legal e tal, mas, enfim. São os piores personagens do mundo? Não. São os piores atores do mundo? Não, os atores são decentes, eles são bons, sabe? Os filhos, a menininha mais nova é insuportável? Não, elas são crianças legais, são adolescentes, tipo, incríveis, entendeu? Nada muito complexo, mas é legal. A menina que interpretou a menina múmia aqui e tal, ela faz uma boa interpretação, ela faz uma interpretação bem creepy, assim, legal mesmo. O problema é que quando as coisas começam a acontecer, vem de novo a questão da identidade. A ameaça da tal múmia, da maldição da múmia, tem um background, tipo, bem background mesmo. Tipo assim, você tá vendo ali a minha janela? Tipo, depois dela, background. De que é alguma coisa do Egito e tal, né? Alguma maldição. Porque, no fim, é um filme de exorcismo e filme de Evil Dead. E quando começa a aparecer uns outros vilõezinhos aqui, formas de desafios que o filme coloca, né? Além da múmia em si, eles não são só inspirados, eles são copiados mesmo da identidade de Evil Dead, a forma como eles se comportam, como eles falam, sabe? Tem uma hora que ela começa a influenciar outras pessoas na trama, e aí é psicologicamente, né, a questão da maldição, e as pessoas agem como pessoas no Evil Dead possuídas, as pessoas ficam extremamente rudes, começa a falar que nem um adolescente surtado de 13 anos pra baixo, tipo o Sonic aqui, sabe? Dar dedo, xingar todo mundo, chamar fulana professora de vadia, ou de não sei o que, vem cá e me sabe? O Wilton vai me matar. Eu acho que tem uma questão legal, assim, por que assistimos filmes de múmia? Por causa do fetichismo do Antigo Egito mesmo, é isso, é uma parada realmente que inventada pela nossa cabeça, da egiptomania de lá de trás, né, desde antes de descobrir a tumba do Tutankhamon, sabe? Que a galera imagina, o Antigo Egito, os deuses do Egito e tal, a mumificação, né? Esse fetiche em cima da imagem da múmia, né, é o que leva a gente a essa franquia. Então, se não vai ter um ambiente interessante para se passar a história, né? E eles utilizam bem o fato de que é no deserto, eles vão morar, acho que é no Novo México.
Então tem deserto, então tem questão de areia. Eles tentam dar uma roupagem pra ainda ser tipo identidade múmia. Mas ainda assim é aquilo, você não dá um negócio interessante. O design do filme eu não acho interessante. O sarcófago ali é uma parada tipo super clean, preta, sabe? Quando pode ser algo muito mais interessante de se olhar, né? A pirâmide ou pirâmides que tem nesse filme são as coisas mais genéricas e no fim, tipo, é uma pirâmide, na verdade é só um calabouço, entendeu? Tipo, é umas coisas muito assim de qualquer forma, né? A única coisa que eu vou dar um crédito legal aqui que eles fizeram com esse negócio da múmia é a questão das faixas, né? Que tem ali uma questão, que eu não vou dizer qual que acontece no filme depois, que realmente traz o elemento que o Lee Cronin sabe fazer, do nojinho, da agonia, do body horror mesmo, né? Do negócio nojento ali de terror, e insere de uma maneira nova essa questão das faixas. Dito isso, eu acho que vai dar em algo super interessante visualmente, no fim nem dá. No fim nem dá mesmo, mas é uma ideia legal que ele faz ali. Mas no geral, assim, tá, eu me diverti, tudo. O ator principal, inclusive, é o cara que fez o Transformers lá, acho que é o dos dinossauros e tal. E é um cara que, velho, para um cara que começou em Transformers, ele até faz coisa interessante, ele fez o Midsommar e tudo. E ele tenta o que dá, apesar de que aqui ele fica o filme todo assim. A coisa mais bizarra do mundo tá acontecendo, ele tá assim. Com o olhão. E é uma característica física dele, tá? Eu acho que aí é uma questão mesmo, tipo, de juntar uma característica física dele com talvez um roteiro não tão legal ali, né? Em certos momentos que ele não sabe mais o que fazer além de ficar assim. Mas é engraçado, a cara dele é engraçada, mas ele manda bem, ele até que manda bem no filme, é legal. E aí o final do filme eu achei até interessante, sabe? A forma como eu achei que ia terminar eu achei interessante, mas é uma vibe meio agridoce, assim, né? De que tudo deu certo, mas nem tanto e tal, né? Que muitos filmes de terror caem nessa, né? Eu acho que é um final legal. Mas eles dão um gostinho de justiça no final. E apesar de que talvez algumas pessoas falem, foi preguiçoso, ou clichê, ou sei lá, qualquer coisa, a gente não vê muito isso no terror, não. Eu acho que foi um final legal. Foi um final legal que eu fiquei, tá bom, olhei. Um final de justiça, justiça foi feita. Porque tem algumas coisas aqui nesse filme que são bem apelativas, tá? Quanto à violência com crianças, né? Quanto a injustiças cometidas com crianças. Nossa, tem uma cena específica aqui que é assim, não é a coisa mais pesada do mundo, tá? Em um filme nem nada, mas você envolve criança, né? Então, assim, é bem horrível, horrível de se ver. E no fim, ter certa justiça sendo feita, interessante, gostei desse finalzinho. Então, dentro do contexto total ali de filmes da Múmia, novamente, apesar desse não ser oficialmente da franquia, eu acho que esse é um dos que caem pro lado mais forte. Ele é um bom filme, mas é um filme que eu acho que não vai dar vontade de rever muitas vezes. É um filme que eu vou lembrar mais de Evil Dead do que de Múmia. E eu sendo uma pessoa que gosta muito dessa estética, assim, dessa questão do imaginário envolvendo o Egito, da mitologia e da aventura e tal, eu vou sempre rever o de 99 mesmo. E infelizmente a gente ainda não tem, pra mim, uma versão de terror genuíno de Múmia, que você sinta gosto de Múmia. Ficou muito estranha essa frase. Mas enfim, vocês entenderam, sabe? Então tem esse que tem mais gosto de outras franquias, de outras coisas, de um exorcismo ali, qualquer coisa, né? E é isso, quando as coisas começam a complicar ali, tudo é muito parecido com qualquer coisa de demônio que a gente já viu na vida e nada em relação a talvez deuses egípcios, ou lore, ou maldição egípcia. E só uma coisa no final que eu queria adicionar aqui, de novo, não tem nada a ver com a franquia. Eles tentaram fazer esse filme pra surfar ali no sucesso desses remakes, tipo Homem Invisível, e o Lobisomem acabou não sendo um sucesso, mas enfim, esse filme já estava em produção quando ele saiu. Continuando essa trend, sim, a Blumhouse tá querendo surfar nessa. Talvez eles não tenham entrado num acordo com a Universal, porque a Universal achou mais seguro fazer uma Múmia 4, e aí eles falaram, Múmia, o Múmia em si não tem dono, né? Tem dono aquela franquia, então vamos chamar um filme de Múmia e vamos fazer. E também eu descobri esses dias um negócio muito curioso e engraçado que a produtora do filme, não sei se foi a Blumhouse ou a Warner em si, né, ficou tweetando, né, no antigo Twitter, tipo, dia após dia após dia, dia após dia após dia após dia, Brendan Fraser não está no Lee Cronin's The Mummy, Brendan Fraser não está no A Maldição da Múmia, Brendan Fraser não está no Lee Cronin's The Mummy, diversas vezes, tanto que virou uma piada mais do que uma conscientização para os pais não levarem crianças para assistir esse filme. Então, cara, assume teu B.O. Você tá querendo tirar dinheiro, tirar a casquinha da franquia do Brendan Fraser, sabe? It's the biggest piece of dog shit